De onde surgiu esse papo de que Abel Ferreira pode ser demitido no Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola explica essa história e fala também sobre a proposta do Corinthians por Thales Magno. Será que o New York City aceita? Quero te atualizar também sobre Claudinho. Empresários do atacante estão na Rússia tentando solucionar a negociação para que ele possa virar reforço do Flamengo. Já em relação a Thiago Mendes, as novidades não são positivas pro torcedor do São Paulo. Falo sobre o Vasco da Gama e a venda da SAF, tem as últimas do Cruzeiro, mercado, bastidores, finanças, informações do Galo e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, a líder do segmento de apostas esportivas em todo o mundo. E ainda tem um bônus que pode chegar até R$500 só para você. Daqui a pouco eu falo sobre o bônus, antes mostrar na tela partidas marcadas para esse sábado com os meus palpites. A gente tem no Campeonato Brasileiro Vitória e Cuiabá, tô indo de Vitória. Vasco da Gama e Bragantino, tô indo de Vasco da Gama. Desses três jogos, para mim, aquele cujo prognóstico é um pouquinho mais favorável é do Botafogo contra o Atlético Goianiense. Três partidas complicadas de projeção. Tem também as apostas aumentadas, são promoções que a Bet365 faz. Que tal apostar nessa primeira? Com vitória do Vasco da Gama, mais de 7 escanteios e o Verratti marcando gol, cotação de R$ 4,50. Para completar o grande jogo da noite, São Paulo e Flamengo, vitória do São Paulo paga 2,60, o empate paga 3,25 e a vitória do Flamengo paga 2,75. Esse jogo para mais de 55 mil pessoas no Morumbi, vou de empate, tô colocando R$100 para voltar em 325. E você, é bom de palpite, gosta de futebol, então vem se divertir comigo na Bet365, vou te explicar como é que funciona. Você clica no link no comentário fixo ou na descrição do vídeo, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o promo code Nicola para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$500, 50% do valor do seu depósito será revertido em bônus para você, depósito mínimo de R$30. É só importante lembrar que você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem se divertir comigo na Bet365. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Atlético Mineiro, que também descarta a contratação de Balotelli. O Galo busca um centroavante, mas esse nome não será nem Benedetto, nem Vieto, como eu já havia contado na noite da sexta-feira. Estou acrescentando mais um nome descartado, o do italiano Balotelli, que negociou recentemente com o Corinthians. Bora falar sobre Paul Fernandes. Volante argentino do Boca Juniors, ele interessava a São Paulo e a Fortaleza. O tricolor está desistindo do Paul porque queria o atleta agora. Já o Fortaleza tem tratativas para contar com o jogador a partir de janeiro de 2025. O vínculo dele com o Boca se encerra em 31 de dezembro. Para completar o giro de notícias, preciso contar que o Fluminense espera anunciar ainda durante esse fim de semana a compra de Emiliano Gomes, atacante de 22 anos de idade, oferta ao Boston River, clube uruguaio que detém seus direitos econômicos, de 3 milhões de dólares por 75% dos direitos econômicos. A saideira do giro de notícias, o Juventude recusou recentemente proposta do Vitória pelo volante Thiaguinho, aquele mesmo ex-Corinthians que disputou o Campeonato Paulista pelo Água Santa e foi contratado recentemente pelo time de Caxias do Sul. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que está negociando mais um jogador. Já são 10 desde a chegada de Alexandre Matos e Pedrinho BH numa economia de algo na casa dos 2 milhões de reais. O novo atleta a deixar o clube, Robert, atacante revelado na base, ele está indo por empréstimo pago de uma temporada ao Copenhagen da Dinamarca. Faltam apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. Com a saída do Robert, já são 10 os atletas, quero passar toda a lista. Rafael Bilu está indo para o CRB, o Cifuentes está sendo devolvido para o Rangers e vai jogar na Grécia num time chamado Ares, o Matheus Davó virou reforço do América por empréstimo, Neres e Machado foram em definitivo para o Vitória, o Palácios está indo para o Sport, o Stênio foi vendido para o Karpat da Ucrânia, o Lucas Oliveira foi para o Kyoto do Japão, além do Rafael Elias, que também já havia sido negociado. Somando toda essa galera, Cruzeiro
Cruzeiro economiza cerca de 2 milhões de reais por mês e a sua folha, que era de 12 milhões, foi para 17, com as contratações, volta para o patamar de 15 milhões de reais, assegurando um pouco mais de conforto no dia a dia. Você acha que algum desses atletas do Cruzeiro vai fazer falta? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama e a tentativa da venda da SAF. O Pedrinho precisa vender a SAF do Vasco para que o clube possa voltar a ter fôlego e pensar, por exemplo, em contratações pesadas e na montagem de um time extremamente importante. Onde é que o Vasco tem esbarrado na busca por um novo parceiro? Os interessados não querem negociar com a 777, por consequência com a ACAP, que é uma empresa que passou a ser controladora da massa falida da 777. A norte-americana está praticamente em estado de solvência. Diante desse cenário, o Vasco da Gama tem tentado intermediar possíveis acordos. Vale a lembrança de que a 777/CAP tem só 31% das ações. Aí você vai lembrar que quando da compra da 777 ficou combinado que ela teria 70% das ações. Esses 31% se devem ao fato de que não o aporte todo não foi feito, ainda faltava uma boa grana. Então, por conta dos 310 milhões de reais que foram aportados, a 777 tem direito hoje a 31% das ações. Só para completar, o Vasco entende que a CAP hoje pede um valor acima daquilo que seria o justo por esse percentual das ações. A tendência é que exista um acordo nos próximos meses. Não espero por nada para os próximos dias. Trata-se de uma negociação com muitas dificuldades, mas o Vasco segue trabalhando em cima dessa situação. Preciso falar agora sobre o São Paulo com atualizações em relação a Thiago Mendes. Conversei por telefone longamente com o dirigente do São Paulo na noite dessa sexta-feira. E o dirigente tricolor com quem conversei, ele pediu anonimato, eu vou preservar a identidade dele, mas ele estava bem desanimado em relação ao Thiago Mendes. O volante está muito afim de jogar no São Paulo, tem feito enorme esforço para convencer o Al Rayyan a liberá-lo. Esse esforço foi tão grande que acabou causando um efeito colateral. Hoje, os donos do clube Qatari não querem negociar o Thiago Mendes exatamente por perceberem que o atleta está fazendo pouco caso com o clube. Essa é a percepção dos dirigentes do Al Rayyan. São Paulo chegou a oferecer 3 milhões de euros. Valor interessante para alguém que tem só mais 11 meses de contrato no Catar e que já tem mais de 30 anos de idade. O Al Rayyan segue pedindo 6 milhões de euros, valor que o São Paulo não pode e não deve pagar, especialmente por conta dessas condições, de um atleta com mais de 30 anos de idade e perto do fim do vínculo. Se nada mudar, o São Paulo vai esperar até janeiro para assinar um pré-contrato com o Thiago Mendes para que ele vire reforço somente na metade do ano que vem. A boa notícia é que nesse caso o atleta não teria qualquer custo. A ideia era ter o Thiago Mendes para essa janela de transferências. Nicola, e o lateral esquerdo? Negociações com o Alexandro esfriaram de vez. Esse dirigente com quem conversei do São Paulo assegurou que o Alexandro ainda não se decidiu por voltar ao Brasil e, mais do que isso, há uma diferença financeira grande entre o que o São Paulo oferece e o que o Alexandro pede. Diante disso, e com o momento bom do Wellington, a tendência é que o São Paulo não compre lateral esquerdo, a menos que até 2 de setembro os resultados não apareçam, a pressão exista, aí o São Paulo pode tentar fazer algum movimento. Mas a tendência é de que Alexandro não seja contratado e de que Thiago Mendes vire reforço somente em próximas janelas. Nicola, e sobre o Paul Fernandes? O São Paulo queria o volante agora, foi um pedido do técnico do Luiz Beldia. O Paul Fernandes não conseguiu se desligar do Boca Juniors, por sinal, Boca bem desorganizado, não responde e-mail, não há um diretor de futebol, quem comanda tudo é o Riquelme, que virou presidente, e o Boca já disse que não topa negociar o atleta agora. Para janeiro de 25 não há um interesse do São Paulo. Diante desse cenário, estou para dizer para vocês que não devem aguardar por reforços pro tricolor nessa janela, a menos que os resultados nos próximos dias não melhorem ou sejam muito ruins. Vale a lembrança de que a atual janela só se encerra em 2 de setembro. Para completar sobre o tricolor, está entrando dinheiro. Gabriel Sara está trocando o Norwich, da segunda divisão inglesa, pelo Galatasaray da Turquia. Operação de 23 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. São Paulo fica com 10% da mais-valia, ou seja, 10% em cima do lucro que teve o Norwich na operação. Vale a lembrança de que o clube inglês havia comprado o Sara do São Paulo por 56 milhões de reais. Vão ficar pela mais-valia ao tricolor cerca de 8 milhões e meio de reais. São Paulo que ainda tem direito a mais 4,5% do negócio por conta do mecanismo de solidariedade. A gente está falando de mais ou menos 6 milhões e 300 mil, somando tudo. São Paulo vai ter direito, com o Gabriel Sara, a mais ou menos 15 milhões de reais.
Bora falar agora sobre Abel Ferreira e essa especulação absolutamente maluca de que ele pode ser demitido. Durante a live do Nicola, na noite dessa sexta-feira, 3 palmeirenses diferentes me perguntaram sobre o tema e eu confesso que achei uma grande loucura. De qualquer forma, mandei mensagem para uma fonte do Palmeiras que costuma me atualizar sobre as coisas do time de futebol. A pessoa assegurou que não existe nenhuma chance de o Abel cair. Ah, mas e se o Palmeiras for eliminado pelo Flamengo na quarta-feira? Não muda. Mas e se o Palmeiras cair para o Botafogo na Libertadores? Não muda. O Palmeiras tem convicção de que não há no mercado mundial um técnico que seja mais capaz do que o Abel Ferreira. Leila Pereira é completamente encantada com os trabalhos do Abel. Eu vou dizer mais, o contrato dele se encerra em dezembro de 2025 e a Leila tem trabalhado nos bastidores para até o fim desse ano garantir a prorrogação do contrato do Abel até dezembro de 2027. Essa, inclusive, seria uma sacada dela para a eleição marcada para o fim de ano. Ela vai tentar a reeleição e pretende usar a prorrogação do contrato do Abel até dezembro de 2027 como o seu grande trunfo eleitoral na busca por mais votos, embora a eleição da Leila seja algo bastante factível, ela é favoritaça, com enorme chance de conseguir essa reeleição. Só para completar sobre o Abel, salário de 2.800.000 reais por mês, nunca na história do futebol brasileiro e sul-americano alguém ganhou tanto quanto o português. Contrato longo, multa rescisória alta, completamente descartada a chance, esqueçam essa história, tá? Ah, Nicola, mas será que há problemas no vestiário? Será que ele tem desavenças com alguns atletas? Eu nem descarto que isso exista. Mas se de fato isso se tornar um problema, o Palmeiras vai preferir se desligar desses atletas do que abrir mão do treinador. Só para completar sobre o Verdão, o Palmeiras tem feito esforços para contar com o Estevão contra o Flamengo na próxima quarta-feira. O atleta de 17 anos de idade, que sofreu um problema no tornozelo, está tratando de manhã, de tarde e de noite para que tenha condições de enfrentar o rubro-negro. Bora falar agora sobre Claudinho e Flamengo. Essa novela ganhou um capítulo novo. Guilherme Miranda, um dos representantes do Claudinho, está na Rússia tentando destravar as tratativas entre Flamengo e Zenit. O Flamengo chegou a ficar perto de contratar o Claudinho, mas o Zenit mudou as condições do negócio e a coisa foi adiada. O empresário embarcou rumo à Rússia, cheguei a conversar com ele na noite de sexta e na manhã desse sábado. A tentativa é via Elenco Esportes, a empresa que representa o Claudinho, que tem excelente relação com os donos do Zenit, destravar essa negociação que parece bem complicada. Claudinho já se acertou com o Flamengo, não há um problema entre Flamengo e Claudinho, há uma dificuldade financeira entre Flamengo e Zenit. A ideia do clube russo era contratar um jogador para a função do Claudinho antes de negociar. As tratativas com o Rafael Veiga não avançaram, mas o Flamengo tem tentado demonstrar ao Zenit que a saída do Claudinho é algo natural e vai ser bom para todas as partes. O Guilherme Miranda não quis dar mais detalhes, nem dizer se está perto ou está longe, mas, ao contrário de outros momentos em que ele descartou qualquer possibilidade de acordo, você vai lembrar daquele momento em que vários setoristas do Flamengo cravavam que o Claudinho jogaria a final da Supercopa e viraria reforço do Flamengo. Na oportunidade, o Guilherme Miranda dizia que não havia nada fechado, que ainda havia muita coisa a ser resolvida. Nesse momento, ele não descarta o negócio nem confirma as negociações próximas de um acordo. A gente deve ter novidades nos próximos dias. Só para lembrar, o Claudinho tem 27 anos de idade, está avaliado pelo Transfer Market em 19 milhões de euros, embora tenha sido comprado do Red Bull Bragantino por 12 milhões de euros. Já dá para dizer que o Zenit terá lucro com o atleta brasileiro que na temporada passada disputou 42 jogos, 5 gols e 9 assistências. O Flamengo quer muito contar com o Claudinho e vai insistir para poder contratá-lo o mais rápido possível. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com detalhes da proposta feita pelo Timão ao New York City por Thales Magno. O ex-atacante do Vasco interessa ao Timão e a proposta feita foi de empréstimo com opção de compra de 15 milhões de dólares ou 86 milhões de reais. Esse pagamento começaria a ser feito apenas a partir da metade do ano que vem. A tendência é que o New York City recuse essa oferta, até porque Bahia e Vasco já trabalharam em situações parecidas, tentando um empréstimo do jogador com opção de compra num valor mais baixo. A ideia do clube americano é recuperar o investimento de 15 milhões de dólares de forma imediata, vendendo o Thales Magno. A ideia do Corinthians é pegar por empréstimo sem a obrigação de compra e sim com uma opção caso as partes entendam dessa maneira.
Só para completar, o Tales vem de um longo processo de recuperação, ele teve uma lesão no joelho que o afastou dos campos por quase 5 meses, temporada de 2024 bem atribulada, bem complicada para o jogador brasileiro, que se mudasse para o Corinthians teria a oportunidade de se recuperar. Timão que busca de forma emergencial atacantes, mas tem tido muita dificuldade. Gonzalo Plata é extremamente caro. Michael se tornou um jogador com uma pedida muito alta, 5 milhões de euros por temporada ou 2 milhões e 300 mil reais por mês. Balotelli está completamente descartado. Há busca por um centroavante, mas ainda sem nomes fechados. Timão que tem encontrado dificuldades também por conta das questões financeiras. Só para completar uma boa notícia a respeito do Corinthians, o Timão conseguiu quitar nessa sexta-feira todos os salários em carteira de jogadores e funcionários. Em geral, os salários são pagos no 5º dia útil do mês, ou seja, o recebimento estaria previsto para quarta-feira que vem. O Corinthians conseguiu antecipar esse pagamento, algo absolutamente incomum nos últimos anos de Corinthians, que vinha atrasando com frequência salários na carteira e também direitos de imagem. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!